Olá, bom dia a todos que estão fora do Brasil, que estão na Austrália, em algum país que agora é de dia, como aqui. Agora é 8 horas da manhã em New South Wales, no estado onde eu moro. 18 horas no Brasil. Vamos aguardando o Instagram conectar com as pessoas. Eu fiz uma pesquisa ontem no meu Stories, perguntando qual é o melhor horário para vocês, né? Se às 20 horas, horário Brasil, ou 18. Porque é sempre complicado competir com novela, com noticiário no Brasil, né? E eu pensei que esse horário das 18 horas fosse melhor. Mas enfim, eu estou aguardando as respostas. Vamos ver como as pessoas se posicionam. Eu sei também que esse horário das 18 horas no Brasil, muita gente está trabalhando, né? Mas de qualquer maneira, eu vou fazer essa live hoje nesse horário e a próxima eu já entro com o horário que for colocado como melhor horário, né, no Facebook, no Instagram, ok? Então vamos aguardar alguns minutinhos para ver se alguém entra. Se não entrar, tudo bem, essa live vai ficar gravada e as pessoas poderão ter acesso, né? Mais uns 2 minutinhos. Eu coloquei um som de fundo, espero que esteja bom, que não esteja atrapalhando a minha voz, que vocês consigam me ouvir, né? Eu sei que nós, no mundo, estamos atravessando um período muito difícil. Aqui na Austrália, essa semana as coisas começaram a piorar. Alguns casos apareceram no estado vizinho e também aqui no meu estado, em uma cidade próxima. E o governo já começa a tomar uma série de atitudes para que isso seja controlado, né? Para que não fique como no Brasil, um total descontrole, enfim, seja por que motivo for. Mas na Austrália eles têm uma metodologia de rastrear onde a pessoa foi, com quem ela teve, o que ela fez. Todo lugar que você vai tem um código que você coloca seu telefone, aparelha seu telefone e o telefone reconhece você ali, você preenche os seus dados. Então, quando tem um caso que aparece de alguém infectado naquele lugar, o governo já rastreia, ele sabe quem esteve lá naquele horário depois. Então, é uma forma inteligente, né, de manter o controle. E a gente entende que isso é para nossa segurança e a gente não cria problema com isso, né? Mas enfim, eu sei que nesse momento todos estamos vivendo esse momento de suspensão e de apreensão, muitas perdas, muitas tristezas, mas a gente continua acreditando que está tudo certo, que não cai nenhuma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, se isso acontece, existe um porquê desse desencarne coletivo, né? E nós só temos que entender e aceitar. Quanto mais fácil nós aceitarmos isso, menos sofrimento, né? Então, e o que eu queria trazer para vocês hoje é qual é o caminho do coração. Eu venho falando muito nos meus stories e nos meus vídeos a respeito do eu superior, a respeito do coração sagrado. E qual é esse caminho para chegar nesse coração? Nesse coração, mais do que o coração físico, o coração sagrado. Esse caminho, a gente já vem percorrendo há milhares de anos, né? Há séculos e séculos, encarnando, reencarnando,
vestindo uma série de papéis, desempenhando uma série de papéis. E com tudo isso a gente vem sendo levado a ter mais consciência, a entender melhor os processos, não os processos intelectuais, não os processos materiais, mas os processos como um todo, inclusive os espirituais. E quanto mais nós temos consciência, mais nós entendemos a relação do ser com o divino, com os aspectos espirituais, mais consciência esse ser vai tendo. E com isso, mais perto ele vai ficando do seu coração sagrado, né? Nós temos que ter em conta que a forma como nós somos tratados de um modo geral enquanto povo, né? Se a gente pegar, por exemplo, na Idade Média, o povo ele era subjugado às coisas que os monarcas determinavam, os feudos, os reis. A população mais pobre ela vivia para manter o reino, né? Tudo que ela produzia era entregue grande parte para o reino. E esse povo não tinha conhecimento, era vedado a ele o conhecimento. Ele não tinha livros, ele não tinha instrução. Por quê? Porque quanto mais se sabe, mais independente se fica. Quanto mais nós sabemos do que acontece, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, mais conscientes nós somos do nosso caminho, das nossas atitudes, e a gente vai repensar muito e não vai se permitir ser explorados, né? E antes nós lutávamos e guerreávamos para adquirir essa possibilidade, ou para ser reconhecidos como pessoas, simplesmente como pessoas, que não sentimos naquele momento esse reconhecimento. Há bem pouco tempo, no início do século XIX, no final do século XVIII, as mulheres eram consideradas sem alma, assim como os negros. E hoje ainda os animais, por muita gente, é considerado sem alma. E estudos hoje mostram que os animais têm alma sim, né? E de um tempo para cá, no século XIX, a gente conseguiu adquirir, né, essa força, a mulher adquirir essa força e mostrar que realmente nós temos alma. E a compreensão hoje, evidentemente, é maior, porque o conhecimento começou a ser difundido. O conhecimento começou a ser distribuído entre as pessoas, sem distinção, entre aspas, né? Quem tem mais condição financeira tem acesso a uma educação melhor. E isso faz com que as pessoas, às vezes, estejam mais alertas, né? E o que nós vemos hoje, de um modo geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Desde que a televisão começou, foi um grande instrumento de manipulação de massa. Foi um grande instrumento usado pelos presidentes americanos no início da televisão, né? E não só na televisão, mas os jornais também eram usados para isso, né? Para manipular as pessoas, para fazer com que as pessoas seguissem aquela linha editorial, aquela linha de pensamento, e muitas vezes se passava apenas a mensagem que os governantes queriam. E hoje a coisa está misturada, né? A coisa está misturada porque nós vemos tanto a mídia tradicional, que acaba ainda seguindo muitas vezes uma linha nesse sentido de restringir a informação, ou de limitar a informação, ou de dizer apenas aquilo que o povo precisa ouvir, né? E por outro lado, nascem as mídias ninjas, ou as mídias
com outros interesses, né? que não estão ligadas às mídias tradicionais. Mas essas mídias ninjas, eu vou chamar assim, porque são não oficiais, é melhor chamar não oficial que fica melhor. Essas mídias não oficiais, você não sabe de onde vem a fonte. Quando você vê um jornal, por exemplo, um jornal da Globo, você sabe que aquelas notícias vêm daquela instituição Globo. Se não estiverem corretas, é com eles que vocês vão discutir, certo? Quando você pega uma mídia, um vídeo que você não sabe a origem, pode ser até que as pessoas que estejam falando lá sejam pessoas que aparentemente sejam idôneas, que mostram determinado conhecimento, mas você não tem certeza da fonte. Da mesma forma que quando a gente trabalha com pesquisa na universidade, você não pode pegar qualquer coisa que você vê na internet e colocar no seu trabalho de pesquisa. Você precisa saber de onde vem aquela informação, qual foi a fonte, quem pesquisou aquilo, como ele pesquisou, se existe seriedade no método da pessoa, entende? Então por quê? Porque você vai fazendo com que as coisas sejam realmente mais verídicas, estejam mais próximas da verdade possível. E quando a gente pega, por exemplo, esses vídeos que hoje tem na internet, que contam, que falam coisas, que falam contra governos ou que falam a favor de governos, no mundo inteiro, ou que colocam situações que amedrontam as pessoas, trazem uma novidade, trazem uma coisa fantástica, põe o pé atrás, vá procurar a fonte. Existe uma psicóloga americana que eu tenho acompanhado, ela chama Denegal, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, né? Eu vou pronunciar como Denegal. Ela é uma psicóloga que estuda sobre isso, sobre o efeito da mídia nas pessoas, o efeito da mídia nas massas. E ela diz que desde que começou o lockdown no ano passado, que as pessoas começaram a ficar mais em casa, elas começaram a procurar mais informações na internet. Elas queriam saber o que estava acontecendo. Então, e aí se tornou um grande público. E aí o que acontece? As facções de direita, eles criam vídeos institucionais que favoreçam o pensamento deles. As facções de esquerda fazem a mesma coisa. A do centro também vai fazer a mesma coisa. E com isso a gente recebe um bando de informações e acaba você seguindo por aquela que é muito mais emocional. E a mídia sabe disso, o marketing sabe disso, né? O quanto é importante, tá entrando um solzinho aqui, o quanto é importante você ter público. Recentemente eu vi um vídeo no Netflix que fala sobre o efeito da mídia, né, nas pessoas, o efeito do Facebook, né, dessa mídia social, do Twitter, nas pessoas, e o quanto muitas vezes, na maioria das vezes, para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, não importa se aquela notícia é realmente verídica. Eu não digo nem do Twitter, que eu não sei, mas ali eles falam especificamente do Facebook. Olá, Lulu. A Lulu de Mila está entrando agora. Então, lá eles falam do fenômeno Facebook, né? E o quanto muitas vezes aquilo que é colocado no Facebook não é verdadeiro, mas para eles, para a instituição, não importa, porque o que importa é que as pessoas vão criar discussões e isso vai trazer audiência, e eles estão querendo audiência, né? Como sempre foram as mídias sociais, as mídias de modo geral, o jornal, a TV, eles sempre quiseram espectadores, audiência, né? Então, como é que a gente pode ler isso em relação a esse caminho do coração?
né? Por isso que eu acho importante trazer isso para vocês. Porque quando a gente vive apegado a informações na internet, apegados a informações que nos causam ebulição, que nos causam medo, raiva, que nos colocam raivosos mesmo, né? Querendo que o outro caia, que o outro seja destruído, porque o meu é bom, o seu é ruim. Quando a gente entra nesse lugar, a gente entra no lugar da dualidade. A gente entra no lugar da materialidade. A gente fica enfurnado na terceira dimensão. Então você está trazendo para o seu campo, para o seu coração, sentimentos dos mais pesados possíveis. Então é a separatividade, é o julgamento, é a raiva em relação ao outro. E quando nós estamos nesse lugar, nós estamos muito longe do nosso coração. Porque o nosso coração sagrado, até falar me emociona, porque o nosso coração sagrado é aquele que é parte da nossa alma, que ele é parte do nosso ser espiritual. E quando nós estamos vivendo essa dualidade, a gente não consegue acessar esse coração. E esse coração, esse ser sagrado, ele não é da terceira dimensão. Então ele está fora do julgamento, ele não julga, ele não critica, ele entende, ele compreende, ele tem amor incondicional. Então, se nós queremos fazer a travessia do nosso caminho de terceira dimensão, da nossa 3D, para o nosso coração, para o nosso eu espiritual, para o nosso eu superior, o que nós precisamos fazer? Fechar esses contatos, fechar essa comunicação com esses veículos ou com essas informações que nos trazem para baixo, que nos amarram, que nos hipnotizam, que nos manipulam. A gente precisa sair desse lugar. E é só dizendo não a isso, dizendo eu não quero mais viver nessa energia, eu não quero mais estar sendo alimentada ou alimentado por esse movimento, por essas energias, por essas emoções. Só dizendo isso é que a gente começa a realmente adquirir uma independência espiritual e começa a sentir o seu coração muito mais... Oi, Vera, bem-vinda. E a gente começa a sentir o nosso coração muito mais conectado. A gente sente esse coração nessa vibração do todo. E aí, quando a gente faz isso, o nosso meio melhora, a saúde vem, a harmonia acontece, a felicidade estabelece. Porque quando nós estamos na separatividade, quando a gente está no ego, a gente só vê vingança, disputa, competição, raiva, ódio, enfim, todas essas questões mais pesadas e mais negativas. Então, o meu convite para vocês é que vocês desliguem as coisas que fazem você ficar sedimentados na terceira dimensão. Saia da separatividade, saia desse movimento de disputa. Isso não vai te levar a lugar nenhum. E uma forma de você estar no seu coração, quando você sai desse lugar, é você vir para um estado meditativo, é você se sentar, colocar a mão no seu coração, fechar os olhos e respirar pela boca, assim, ó.
quando eu faço isso, eu me conecto com os meus sentimentos. Então vamos supor que por algum motivo eu tenho uma pessoa adoecida na minha casa e eu esteja num estado de medo. Então quando eu venho para o meu coração, eu jogo esse medo para fora, eu deixo ele sair, eu me reconecto à fonte, eu passo a sentir que o quanto eu estou ligada a um ser supremo e o quanto tudo está na sua perfeita ordem. E eu confio e entrego. Agora, quando eu estou ouvindo vídeos na internet que alimentam a minha raiva, que alimentam a minha discórdia, que me colocam num estado de descontrole emocional, eu não consigo ouvir o outro lado. Eu não consigo me conectar com o meu coração. Eu não consigo me conectar com o ser divino, com os seres espirituais, com os nossos mestres. Eu não consigo. Eles falam, eu não ouço, porque eu estou chafurdada na terceira dimensão. Eu estou afundada, grudada na terceira dimensão. E vibrando numa vibração densa, né? Então, é muito simples, gente. Não é difícil. Tem um livro da Bárbara Marciniak, é um livro chamado Terra, que os pleiadianos dizem assim, que eles não entendem por que a gente vê televisão, que a gente deveria desligar, não ter televisão em casa, porque ela só nos manipula e só nos coloca onde eles querem. A gente vira manada, né? E é controlado pelos meios de comunicação. E agora piorou, porque além desses meios de comunicação oficiais, nós temos os meios de comunicação não oficiais na internet, que trazem essas notícias que só trazem discórdia, né? Então, gente, se vocês não querem a separatividade, se vocês não querem viver só na terceira dimensão, porque a terceira dimensão vai trazer a doença, ela vai trazer a separatividade, a divisão, a discórdia entre as pessoas. Pessoas dentro da mesma família começam a não se falar. Recentemente eu tive um caso comigo que eu parei de falar com uma amiga minha e eu falei para ela, enquanto você não me respeitar a minha opinião, eu não tenho como ser tua amiga, porque ela queria que eu acreditasse nas coisas que ela acredita, né? Que, enfim, não vou entrar nem no mérito da questão do que ela disse, mas assim, dentro dessas mídias não oficiais, que passam conceitos, né, de que o ex-presidente americano é o salvador do mundo, que ele salvava crianças dentro dos túneis, enfim. Ela acredita nisso e tudo bem, é a crença dela, eu respeito isso. E nunca me posicionei dizendo para ela que ela não devia acreditar nisso. Mas aí ela começou a fazer o movimento de que eu tinha que acreditar naquilo, porque se eu não acredito naquilo, eu não sou uma pessoa desperta. E ela começou a dizer para mim, você não é desperta porque você não acredita, você não está consciente. Eu disse assim, veja bem, existem muitas coisas no mundo que a gente sabe, mas que a gente hoje não consegue mudar simplesmente porque a gente fala, porque a gente vai para a internet colocar. Isso me coloca na terceira, na 3D. Isso me coloca numa situação de raiva, e eu não quero sentir raiva. Eu prefiro, na minha ignorância, vibrar por um mundo melhor, emitir luz no meu coração, vibrando para que as pessoas tenham saúde, para que as pessoas não sejam violentadas, para que as pessoas encontrem paz, para que elas possam ter uma vida regular, saudável, com boas condições. Eu prefiro fazer isso do que ficar me alimentando, ficar alimentando minha mente com informações que só vão me deixar na raiva. E na raiva eu não vou me conectar com a espiritualidade. Na raiva eu simplesmente vou jogar pedra. E vou jogar pedra.
E essas pedras vão vir para mim também. Porque quando eu atiro no outro, o outro também atira em você. E eu tenho pensado muito o que é possível fazer diante disso. Como é que a gente pode... Porque não adianta, você pega uma pessoa que é extremamente radical, que ela tem um pensamento extremamente formado e alimentado, né, por essas informações da internet, não tem condição de dialogar. Você não tem condição nem de colocar a sua opinião. Porque quando você coloca a sua opinião, vira briga. Porque você tem que pensar como eles. Seja de que facção for, seja de que pensamento for. Eu não estou falando, não tô citando política, não quero entrar no aspecto político, eu estou entrando no aspecto emocional. Eu estou entrando no aspecto comportamental. Então, quando as pessoas começam a não conversar mais e elas começam apenas a degladiar, apenas a brigar entre elas, não está certo. Tem algo que está errado. E eu fico pensando, como é que a gente pode mudar isso? Eu, como psicóloga, como estudante de comportamento e terapeuta trabalhando para mudança de comportamento, eu fico me perguntando como é que a gente pode sair dessa matrix que nos colocaram, né? Então, para mim, o que vem, a primeira coisa que vem é desconecta disso. Desconecta disso e vem para o seu coração. Respira no seu coração e se conecta com o ser divino. E é ele que vai te intuir e é ele que vai te mostrar o caminho. E se todo mundo fizer isso, a gente vai deixar de ser menos, a gente vai ser menos manipulado. A gente vai ser menos boi de piranha. A gente vai ser menos manada. E cada um vai acender na sua luz e na sua capacidade de reverberar esse amor e essa luz no mundo. É isso que eu penso. Mas eu vou começar a estudar mais sobre isso. Eu tenho esse chamado no meu coração. Eu vou procurar fundamentar mais isso, para ajudar mais e mais pessoas a se posicionarem melhor e não viverem, de certa forma, no sofrimento da divisão da família, da divisão com os amigos. Eu tenho um irmão que hoje eu falo muito pouco com ele, porque falar com ele é falar de política. Se você der uma brecha, ele começa a te mandar vídeos, né, do partido ou do político que ele acredita. E eu não estou afim, eu não estou querendo, eu não estou preocupada com isso. Eu me preocupo sim na hora que eu voto, que o meu voto seja consciente. Agora, se eu voto num candidato e ele não correspondeu ao que a minha expectativa, eu lamento. E repenso as minhas escolhas para na próxima vez eu fazer uma melhor escolha. Mas eu não vou ficar falando mal de um ou daquele, entendeu? Porque senão eu vou ficar presa nessa matrix e eu não quero. Você quer? O que você espera para o seu futuro espiritual? Não só o futuro material. Digamos que nós fôssemos apenas seres físicos. Se não existisse nada além, aí tudo bem, aí a gente ia voltar à época da época onde a gente degladiava, a gente disputava na mão, na espada, né? Mas não, gente, nós somos seres espirituais encarnados num corpo de carne, e esse corpo é temporário. E essa morte, essa mortandade toda no Brasil, eles vêm nos chacoalhar e nos dizer isso. Saiam dessa posição, saiam desse lugar material que vocês se colocaram. Espiritualize, melhore seus sentimentos. Se você pegar o Allan Kardec, se você pegar os livros da codificação, o que eles dizem é: trabalhe suas emoções, trabalhe, faça a sua reforma íntima, aceite melhor o outro,
Enfim, os espíritos há muito tempo vêm falando isso para a gente trabalhar nesse sentido. Mas a gente não escuta. A gente prefere entrar e se deixar ser seduzido pelas informações que a gente recebe na internet, que a gente não sabe a origem, que a gente não sabe a fonte. E eu digo para vocês, de onde vem? A fonte dessas informações que chegam a nós, nos colocando nesse lugar de divisão, de separatividade, vem de grupos que têm interesse nisso. Vem de grupos que têm interesse que a gente fique brigando entre nós para que eles possam fazer o que eles querem. Vem de grupos e sistemas econômicos que, de certa forma, vendem mais quando a gente está desequilibrado, quando a gente está não consciente. Então eu, como formadora de consciência, como profissional que vem trabalhando há quase 40 anos, no sentido de trazer as pessoas para a consciência, melhorando seus comportamentos, se entendendo melhor, eu nesse lugar, eu tenho a obrigação de dizer para vocês, saiam dessa matrix, se recusem a entrar na dualidade, se recusem a alimentar o ódio no seu coração, porque isso vai te deixar preso aqui. Enfim, a gente vive uma hipnose coletiva. Mas uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz o curso de hipnose é: você só é hipnotizado se você permitir. A hipnose, quando o ser que vai ser hipnotizado, ele percebe que o comando não tem a ver com aquilo que ele realmente acredita, com os valores que ele tem, ele não aceita. Então é o convite que eu faço a vocês. Não aceitem ser hipnotizados. Não aceitem ser manipulados. Vivam além da matéria. Venham para o coração. Esse é o caminho do coração. Sair da tridimensionalidade e vir para dimensões superiores. É fácil? Não, não é fácil. É fácil para mim? Não é fácil. Todo dia eu tenho que fazer o meu treino, todo dia eu tenho que voltar para mim, todo dia eu tenho que meditar, todo dia eu tenho que orar, todo dia eu tenho que pedir e conversar com o meu eu superior. O que é melhor para mim hoje? De que forma eu posso ajudar melhor o mundo? De que forma eu posso me ajudar melhor? Porque se eu não me ajudo a ser melhor, como é que eu posso ajudar outras pessoas? Então, venham para o coração, respirem, ponham a mão no coração e respirem. E tragam essa consciência do seu coração sagrado para o mundo e não ao contrário. Não é trazer a consciência do mundo, da matrix, da dualidade, da raiva, da competição, da guerra para o teu coração. Não, é ao contrário. Venha para o seu coração, vibre amor e leve para o mundo. Leve para o mundo isso que você tem de mais sublime e que faz realmente e que pode fazer com que o nosso mundo seja muito melhor. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu sei que esse horário foi um horário complicado para muitas pessoas estão trabalhando, mas esse vídeo, essa live vai ficar salva no meu Instagram. E que se você gostou, se você acredita que outras pessoas podem se beneficiar com isso, por favor, compartilhe. Compartilhe para que mais e mais pessoas possam ter essa informação, para que mais e mais pessoas possam acordar e sair da manada, para que mais e mais pessoas possam realmente viver e ser o que elas são de melhor. Um beijo no coração de vocês e na próxima quinta-feira nós estaremos juntos
E eu coloquei no Instagram uma pesquisa sobre horário, qual é o melhor horário, 18 ou 20 horas. Por favor, respondam, né? Porque é legal a interação quando tem mais pessoas para fazerem perguntas, enfim. E se tiver algum outro horário que para vocês seja melhor, pode mandar um inbox para mim, né, que eu vou avaliar e vou escolher dentro de todos qual foi a média de um horário bom para todos, ok? Agradeço a vocês que estão aqui hoje, agradeço a Mica, agradeço o Tadeu, a Mara Lúcia, a Vera, a Maia Digital. Agradeço vocês que tiraram o tempo de vocês para estarem aqui hoje. Um beijo no coração e até a próxima.